Bem-vindo a todos, muito boa noite, obrigado por vocês fazerem parte desta live. Nós colocamos o título então como Fisioterapia Integrativa na Imunidade, né? Mas nós vamos pegar, né, esse link principalmente com a situação que nós estamos vivendo atualmente. Muitas pessoas que vão estar com a gente na live são pessoas que não são da área médica, então nós vamos colocar aqui esta aula, eu vou projetar a tela para vocês e nós vamos discursar em cima dessa aula. Depois, pessoal, todo mundo que tiver interesse, eu posso transformar essa aula em PDF. Vocês vão entrar em contato comigo, me peçam, não é? Nós vamos fazer assim uma lista de interessados, mandem seus e-mails, não é? Que aí nós vamos fazendo uma lista e vamos mandando para vocês por e-mail. Dá mais trabalho, mas nós vamos fazendo aí um banco de dados daquelas pessoas. Muitos são alunos, mas muitas pessoas não são, não nos conhecem, não têm nem ideia do que é fisioterapia integrativa, né? Coloquei fisioterapia integrativa porque a medicina integrativa já existe, né? Ela é milenar, a medicina, mas a medicina integrativa, junto com a medicina funcional, que eu fiz aqui nos Estados Unidos, junto com a medicina naturopata, que eu fiz no Canadá, né? Ela junta, né, com a nutrologia, com a ortomolecular que tem no Brasil, e é muito legal a gente começar a falar um pouquinho sobre tudo isso, né, pessoal? Então, bem-vindo a todos. Eu vou agora projetar a tela para que vocês possam ter uma ideia, né, daquilo que nós vamos falar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês, né, noções de saúde integral. Se vocês forem verificar, né, a saúde integral que vem e que constituiu a fisioterapia integrativa, ela depende de nutrição, do exercício físico, né, da nossa situação mente, corpo e espírito, né, o sono, a parte emocional. Tudo isso tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Então hoje a fisioterapia integrativa, que praticamente eu ensino só fisioterapeutas brasileiros, né, e portugueses, então hoje nós chamamos de uma medicina que ela é individualizada, né? Nós vamos investigar as causas, vamos combinar o tratamento tradicional com o alternativo, vamos considerar todos os fatores de bem-estar, estilo de vida, vamos avaliar criticamente todos os resultados, né, baseando em evidência científica e, obviamente, de uma maneira mais naturalista e menos invasiva, né? Então, se a gente for olhar, muitos países já adotam medidas preventivas e de boa saúde, como aqui vocês podem ver, não é? E isso é saúde integral. Então, os hábitos alimentares são necessários, não é? Nos Estados Unidos, as últimas 2 décadas diminuíram muito, né, as pessoas obesas e sobrepeso. Hoje o Brasil ele tem mais de 60% de pessoas que estão acima do peso, entre obesidade, né, e sobrepeso, né? Então, se você for ver, pessoal, nós nascemos da medicina natural, nós nascemos da medicina integrativa. Isso é muito importante, todos que estão escutando saberem, né? Agora, depois da minha formação aqui nos Estados Unidos em medicina funcional, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, se vocês forem olhar, então, a árvore da medicina funcional, e aqui eu paro um pouquinho de tempo, vocês vão ver que aqui embaixo, pessoal, ó, né, nós temos um estilo de vida personalizado, mas altamente dependente de fatores ambientais. E se vocês forem ver as raízes, né, da árvore da medicina funcional, ela leva em consideração o sono e, obviamente, o seu relaxamento, porque ele controla tudo, hormônios, controla toda a nossa imunidade, né? Exercício e movimento, né? Pessoas que praticam exercícios constantemente estão protegidas imunologicamente. Aquelas que têm uma nutrição adequada, obviamente, nós sabemos que
é a cura para quase tudo. A única coisa cientificamente comprovada é uma boa nutrição, né? Obviamente controlando o estresse e aqui, pessoal, olha só essa raiz, ó, os nossos relacionamentos. E aí nós falamos aqui de predisposição genética, né? E influenciado por todo o nosso estado espiritual, mental, emocional, as nossas experiências prévias, né? Nossas crenças, as nossas atitudes. E aí depois daqui para cima vem a medicina praticamente, propriamente dita, né? Então vamos falar um pouquinho hoje, né, para vocês sobre isso. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente usa a avaliação da nutrição funcional do Brasil, porque eu também tenho a formação, né, Universidade de Nutrição. Então, a gente usa uma matriz da medicina funcional. Se você for ver, ó, o centro da matriz da medicina funcional, ela é a avaliação de todo o nosso aspecto emocional. E o aspecto emocional tem tudo a ver com a imunidade, com o que nós vamos falar hoje, né? Isso é muito importante, mas nós também vamos avaliar tudo aquilo que eu falei para vocês, que é a raiz, são as raízes, né, daquela árvore dita então de medicina funcional. Então, hoje, pessoal, nós não substituímos nada, nem a medicina, nem os remédios, nem a fisioterapia, nada. Nós vamos ser complementares, né? Então hoje, quando vem um paciente para nós, né, e que ele está usando uma droga, eu não vou eticamente pedir para tirar, mas eu vou apresentar drogas alternativas sem efeito deletério, não é isso? E tudo isso criou uma outra especialidade chamada fisioterapia, né, através de técnicas complementares e integrativas, que é o que o Instituto Salgado no Brasil faz e é o que nós começamos a fazer aqui nos Estados Unidos, porque nós não queremos que as pessoas adoeçam, então nós temos que entrar de uma maneira preventiva, né? Então, se nós formos observar todo ser vivo, inclusive não só seres humanos, mas animais e plantas, né? Nós estamos expostos ao ambiente, né? De onde nós moramos, como é que é o solo, onde você construiu a sua casa, se tem poluição, né? Que entra as partes tóxicas, físicas, químicas e, obviamente, alimentação. Por exemplo, o Brasil é um dos solos mais poluídos do mundo devido ao excesso, né, de agrotóxicos, e também é um solo muito pobre, por exemplo, em magnésio. Então nós temos consequências e nós estudamos tudo isso aí, né? Tudo isso está ligado, interligado com a nossa parte emocional e com a parte hereditária. Então, já que a gente fala muito de hereditariedade, nós temos uma interpretação errônea daquilo que é dito de hereditariedade, vamos falar em alguns poucos slides para vocês. Pessoal, hoje o que nós vivemos? Nós vivemos hoje, não estou dizendo que existe toda a mídia, ela é terrorista, mas para ela vender, ela aumenta. Hoje a situação ela é caótica, né? Muitas pessoas mortas, muitas pessoas com o coronavírus, né, afetadas, infectadas, mas se você tiver uma boa imunidade, você normalmente passa, né, livre desta aí. Obviamente, então vamos falar um pouquinho, né? Quando a gente fala em imunidade, nós temos dois tipos de imunidade. Então nós temos uma imunidade que é chamada inata, que você nasce com ela, ela te defende, e a criança tem ela altíssima, salvo exceções, né, se tiver problema. E a imunidade adquirida. E a imunidade adquirida, pessoal, é essa que nós vamos falar hoje. Nós não vamos discutir nada da imunidade inata, não é isso? Mas nós vamos falar um pouquinho de hereditariedade para vocês verem que hereditariedade não é destino. Mas hoje, porque nós estamos, entre aspas, né, com medo, o mundo está em atenção, o mundo está em alerta. Hoje uma pessoa que está tendendo, né, a ficar mais tenso, ele aumenta e desequilibra o sistema nervoso autônomo, ele aumenta o acelerador, o simpático, e obviamente isso causa um sério problema, porque ninguém que compra uma Ferrari anda, ela chega até X km por hora, mas você não vai andar com ela constantemente, senão o motor vai pifar, tá claro? Então é muito importante nós lembrarmos que nós temos 3 cérebros. Nós, seres humanos, temos o telhado de casa, que é o neocórtex, que é o cérebro que
que é um cérebro cognitivo, que é o cérebro que nos dá a razão. O problema, pessoal, quando a gente entra na emoção de tantas informações nocivas, por isso que eu peço para vocês, uma das coisas para melhorar a imunidade é desligar ou ler o mínimo necessário, assistir agora as notícias, o mínimo necessário. Então, às vezes nem abre, nem entra na televisão, vai lá e abre um site e verifica, né, como é que está a situação do seu país, da sua região. Pegou a informação, o pessoal muda imediatamente. Quando você tem filhos, o filho cai e bate, né, no seu joelhinho, você fala assim, olha lá o passarinho. Quer dizer, isso é muito bom, porque você desvia a atenção. Porque o cérebro, pessoal, de razão, ele só comporta 10% de todas as nossas memórias, né, da nossa razão. Acontece que o cérebro emocional e o cérebro inconsciente, que é chamado o cérebro reptiliano, que é o cérebro animal, que é o instintivo, os dois comandam a gente 90%. E se você fica, pessoal, pensando muitas coisas ruins, você desliga ele, o neocórtex, e aí quem vai entrar em operação em você é o emocional e o instintivo. Por isso que nós sentimos tantas raivas, porque a raiva ela vai afetar este cérebro reptiliano, não é? E praticamente ele contrabalanceia com algo que é muito antigo, quer dizer, é um dos sentimentos mais antigos que nós temos. E aí quem controla a gente em estresse prolongado, pessoal, é a mente inconsciente, hoje também chamada de subconsciente, que é um conjunto de instintos geneticamente programado e das crenças que adquirimos dos nossos pais que formam a mente subconsciente. Vocês pais que passam medo para os seus filhos, consequentemente, eles terão medo. Se você mora num ambiente com medo, né, inclusive até o seu animal de estimação entra em medo, né? Então a nossa fisiologia e padrões de comportamento se desenvolve de acordo com as verdades, entre aspas, dessa voz central que está lá em cima e de todas as suas crenças, sejam elas construtivas ou elas destrutivas. É interessante você lembrar que a mente subconsciente é um disco rígido, pessoal, que armazena as memórias e as experiências da nossa vida. Então, se você lá atrás já nasceu com medo, viveu com medo, com catástrofes, nós temos que tratar, porque senão você cresce com esse medo, né? E aqui eu passo para vocês um livro antigo já, né? No caso, David Eagleman, que é em inglês, né? Que é um neurocientista, né? Ele escreveu o Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro. Olha só o que ele fala. A evolução dos mamíferos mais desenvolvidos, incluindo os chimpanzés, os cetáceos e os humanos, criou um novo nível de consciência chamado mente consciente. O problema é que você recebe uma bola vindo na sua direção, a mente consciente é lenta, pessoal. E ela age mais ou menos em 40 estímulos por segundo. Ela não tem tempo para evitar essa bola que vem em cima de você. Quem faz isso é o inconsciente. Então muitos de nós somos guiados pelo inconsciente. E é justamente o inconsciente que toma conta do batimento do nosso coração, da nossa respiração, né, da nossa digestão, etc. Esses dois livros eu passo para todo mundo ler no Brasil, pessoal. É desse mesmo neurocientista, né, um outro neurocientista, desculpe, mas do mesmo autor, chamado Subliminar, Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. E o Andar do Bêbado, Como o Acaso Determina Nossas Vidas. Isso aqui, pessoal, eu li muito depois do meu pós-doutorado em neurociência, para explicar muitas coisas que nós tomamos de atitude e nós nem sabemos que nós tomamos. Nós tomamos sem o quê? Conhecimento do nosso neocórtex, tá? E o livro mais novo desse autor chama-se Elástico, né? Como o pensamento flexível pode mudar nossas vidas. Pessoal, esses 3 best-sellers, né? Eles são fundamentais para quem está me escutando aqui. Por quê? Porque tem em português e porque mudam a vida das pessoas. Porque nós vamos entender que algumas reações que nós temos com as pessoas que nós mais amamos, os mais próximos, né? As reações quando somos atacados, ameaçados, disputamos o mesmo território, seja na família, seja no emprego, seja no amor, no relacionamento, etc. Faz alguns desgastes e estragos que não são legais, tá? Então o cérebro, que eu queria que vocês guardassem, o cérebro não percebe a diferença entre o que realmente está vendo
e o que se recorda. Quando você coloca uma pessoa de olhos fechados, né, e liga uma ressonância nuclear funcional magnética, e você lembra de algo bom, você acessa as zonas boas do cérebro. Se você pensa em alguma coisa ruim, você acessa a coisa ruim. O que você está falando nessa palestra, Afonso? Eu estou dizendo que quando a gente pensa positivo, você aumenta a sua imunidade. Quando você pensa negativo, que é o que eu gravei e postei no Instagram há pouco tempo, 5 minutos pensando algo que está por vir e que pode afetar a sua família, como o coronavírus, ou então você entrando no medo, pessoal, cai a sua imunidade, 5 minutos pensando coisa ruim, cai por 6 horas. Isso é um artigo que começou lá em 1995 da psiconeuroimunologia, tá? Então olha só aquilo que eu quero dizer para vocês, ó. Após o desastre nuclear no Japão em 2011, houve uma consequência do tsunami e as pessoas sem qualquer evidência de exposição a isso que aconteceu no Japão, nos Estados Unidos, eles sofreram, porque nós chamamos isso de inconsciente coletivo. Nós estamos, pessoal, todos ligados entre si. Nós somos todos uma mesma consciência no macrocosmo e no microcosmos. Nós intencionamos coisas boas, isto é contagioso. Quando você intenciona coisa ruim, também é contagioso. Olha só, foi feita uma pesquisa, tá aqui, ó, pessoal, 1966, né? Normalmente os médicos, nós que somos da área médica, né, por a gente ter crenças negativas com estudantes de medicina, 79% desenvolve sintomas sugestivos das doenças que estudam, porque nós nos tornamos paranoicos, porque nós pensamos só em doença e nós temos uma tendência muito grande de adoecer, não é? E aqui, pessoal, cientistas, e aí é que começou na medicina o efeito placebo e o efeito nocebo. O placebo, ele cura, né, pessoal, quando a gente intenciona coisa boa, mesmo que seja uma pílula de açúcar, e o nocebo, que é aquilo que eu já escutei muitas notícias, é legal você dar notícia, tá aqui, ó, os Estados Unidos agora, acabei antes de sentar com vocês, noticiar que o número de pessoas infectadas nos Estados Unidos ultrapassou a Itália e já ultrapassou, no caso, a China, e nem por isso nós todos estamos desesperados. Obviamente tem que haver maior seriedade no acompanhamento de tudo isso, mas quando você vai e fala, vai quebrar a economia, tudo bem, pode quebrar, mas calma, pessoal, cuidado na hora de transmitir as palavras e a forma como você passa isso, porque cientistas acreditam que o efeito nocebo ele é causado sobretudo pela ativação do eixo hipotalâmico adrenal e hipofisário e pelo estresse. Então, quando o paciente é desenganado por um médico ou familiar, a má notícia estimula a reação ao estresse. Pacientes que sabem que vão sentir dor, mesmo que tenham recebido uma substância inerte, você tem problema. Como foi feita uma experiência aqui com um presidiário que já ia para a cadeira elétrica e então entregou o corpo, né? Eles vendaram o cara e aí um cara cortou superficialmente o punho, só que o cara estava algemado e colocou, né, um becker embaixo e aí colocou um soro do lado e fazia o barulho que estava pingando. Depois de algumas horas o cara morreu, sendo que ele derramou uma gota de sangue. Pessoal, isso é muito sério, tá? Então, foi feita uma experiência aqui, né, no exército americano. Eles pegaram, rasparam a gengiva, coletaram o DNA da pessoa e ficou ligado, né, supervisionando as hélices do DNA. Então, um doador de tecido do interior da boca, um soldado, quando submetido a emoções, então o que aconteceu? O DNA ficou no laboratório, verificando se ele encurtava as hélices, quer dizer, diminui a vida, ou ele alongava a hélice. E o soldado foi para o campo de batalha. Esse médico, Baxter, repetiu o experimento que até 563 quilômetros, né, em 80 quilômetros, quando ele entrou em batalha, toda vez que você entra em batalha, seja real ou seja virtual, você tem um encurtamento, pessoal, dos seus telômeros, quer dizer, sua vida encurta, a sua imunidade diminui, tá? Então esse experimento foi feito no Instituto HeartMath, aqui na Califórnia, né, pessoal? Foram publicados, obviamente, né? E nós sabemos que a emoção,
afeta o DNA e o DNA afeta a matéria. Quando a gente fala em matéria, nós somos só 0,0001 de matéria. Então o que nós somos? Nós somos pura emoção. Então os sentimentos e emoções afetam o DNA, que afetam o mundo. O campo responde ao poder das emoções e às crenças humanas. E isso, pessoal, tem muito estudo, tá? Então aqui eu coloco alguns slides para aquelas pessoas que gostam, né, de amaciar o ego. Ah, cadê o artigo? Você está falando da onde? Né? Então eu tenho mestrado, doutorado, pós-doc, 5 livros escritos, mas ainda tem que provar para alguns descrentes que a coisa, né, está bem escrita. Então aqui vocês estão vendo psicossomático, né, o efeito da medicina biopsicossocial, pessoal. Aqui coloquei outros artigos, né? Por exemplo, aqui a pergunta, né? A psoríase, ela é psicossomática ou somato-emocional? Então, ou ambos, né? Publicado em revistas de altíssimo impacto da dermatologia. Nós sabemos que 90% da psoríase ela é emocional, né? Então aqui, queda de cabelo também ela é psicossomática, então a emoção tomando conta de tudo, né? E aqui também o estresse, né, em pesquisas da psiconeuroimunologia, que eu falei até agora, e aqui as desordens mentais, obviamente associadas à psiconeuroimunologia, como aqui estresse, depressões, alimentação e todo o trato gastrointestinal que nós vamos falar agora, porque 80% da nossa imunidade estão nos intestinos, porque os intestinos são praticamente o tecido mais antigo do ser humano e nós chamamos hoje de segundo cérebro. Na verdade, ele é considerado o primeiro cérebro, né? Então aqui, pessoal, como a gente está vivendo um período de reclusão, né, de isolamento social, nós estamos num estresse muito grande, né? E esse estresse, pessoal, muitas vezes nós precisamos do quê? Contrabalancear. E olha o que eu publiquei aqui para vocês, ó. Nosso maior sonho muitas vezes é estar num local tranquilo, para dar uma escapadinha, e pode ser realmente uma das piores escolhas para a nossa saúde mental, segundo novas pesquisas. Você não precisa ir em lugares maravilhosos, você pode fazer isso na sua casa. Você pode isolar sua mente com tecnologia e técnica de meditação, de yoga, etc., né, de sofrologia, que pode melhorar muito você. Então, vamos lembrar, estresses pequenos, pessoal, por mais de 24 horas, determinam uma queda no sistema imunológico e vai abrir e predispor você a doenças crônicas. Foram 1.155 pessoas acompanhadas por 10 anos na Universidade da Califórnia, né? Então aqui publicado, né, em jornais de altíssimo impacto, mostrando isso para vocês. Nós vivemos um mundo, pessoal, que é totalmente poluído, né, da parte química, o nosso solo, os nossos alimentos, né, o ar que respiramos. Então eu coloquei aqui para vocês um negócio muito interessante. Se você quer melhorar a sua imunidade, você tem que mudar completamente os produtos de limpeza que você escolhe. Os mais cheirosos são os mais perigosos. Olha só o que eu publiquei, né, no Instagram esse ano. Produtos de limpeza de casa são tão perigosos quanto você fumar 20 cigarros ao dia. Então isso aqui foi feito uma pesquisa e mostrado, né, um acompanhamento de pesquisa durante 20 anos, com 6.200 pessoas, né, que tinham média de 34 anos, né? E 20 anos depois eles determinaram isso, pessoal, está comprovado. E a maioria das pessoas que adoeceram foram mulheres, porque a maioria das mulheres é que limpam tudo, tá? Além disso, como eu falei para vocês, nós temos a poluição ambientais, os corantes e aditivos químicos, os inalantes, as tinturas, que podem contribuir para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo. Então, a imunidade é uma escolha, pessoal. É uma escolha de mudar a sua higiene pessoal, de limpar tudo aquilo que você vai usar para lavar sua louça, lavar sua roupa. Tem que ter uma mudança radical. Eu aprendi isso quando a minha esposa teve câncer de mama, estrogênio dependente, e que não adianta ela ter tirado parte da mama, fazendo químio, rádio, se ela não parasse de ter esta poluição aqui, pessoal, né? Ela teria então a volta do câncer, porque o estrogênio é liberado através de plásticos, através de produtos químicos, e isso é uma obrigação nossa explicar às pessoas dentro da
da formação em fisioterapia integrativa, tá claro? Então, quando eu falei em predisposição genética, pessoal, vamos lá. A genética corresponde somente a 25% da probabilidade de desenvolver patologias autoimunes. 75% são o que nós vivemos no nosso ambiente, pessoal. Então, a genética, pessoal, ela é muito pouco. Os gatilhos ambientais, que são aquilo que você come, como é que estão os seus intestinos, a tua parte emocional, a sua exposição às toxinas e infecções e o seu estresse, é isso que vai determinar, né, se você vai ter ou não. Então, pessoal, o nosso DNA não é nosso destino. Através da expressão dos genes, nós podemos mudar completamente. Vamos supor que, olha só, meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, toda a minha família japonesa da parte da minha mãe teve AVC, teve problema cardíaco, na parte portuguesa tudo que é câncer. Então, se eu olhar e falar, não, então eu tô danado, né? Então, eu tô lá com... e minha esposa também, então nós formamos uma dupla sertaneja, Itamar e Itapior. Não, eu posso mudar isso completamente. Existem alimentos, suplementos que, como uma borracha, apagam esta coisa ruim que estão no DNA, porque 75% é 2/3 que nós temos de mudança de estilo de vida, adoção de hábitos alimentares, né, emocionais, etc., podem melhorar. Então, foi publicado na Time, né, que o seu ambiente corrige as suas falhas genéticas, pessoal. Então, olha só, Bruce Lipton, que a gente indica para todas as pessoas lerem, né, que escreveu vários livros e que o melhor dele é a biologia da crença. O que ele fez? Colocou em células-tronco pluricelulares em placa de Petri, né, onde ele mostrou que expostas a 3 ambientes diferentes, tiveram então uma modificação expressando coisas diferentes. O que ele colocou em relação a isso? O cérebro é a percepção e a mente é a interpretação. Então depende como você então interpreta tudo aquilo que vem do meio ambiente, você pode adoecer ou não. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Como a gente está vivendo um isolamento social, pessoal, nós temos que entender que se eu fechar os olhos, né, conversar com alguém à distância por telefone e eu imaginar que eu estou abraçando essa pessoa, né, que eu estou sentindo o seu cheiro, que eu estou vendo ela do meu lado, pessoal, isso muda, porque o cérebro é matemático. Então, olha só, uma pessoa que está com solidão, ela tem risco 2 vezes maior de morte súbita ou cardiopatia do que fumar, do que ser obeso ou de bebidas. Então nós temos que tomar cuidado, pessoal, com o que nós divulgamos por aí. Na Universidade da Califórnia, 3.000 enfermeiras com câncer de mamas tiveram mais porque houve uma correlação com mulheres que viviam socialmente isoladas. E isso aumentou 66% o risco de câncer, pessoal. E os amigos, olha só que eu escrevi, são mais capazes de restaurar a saúde do que medicação, do que cirurgia, do que químio, do que rádio. Então, pessoal, por internet, temos que nos conectar. Temos que conectar as nossas mentes com coisas boas, tá? Então, nós estamos... O que eu estou propondo nessa live para vocês? Estou propondo um novo estudo de neurociência, que é chamado neurociência social, onde nós sabemos que o eu, sociedade, que é uma palavra grega que significa para bom, nós hoje formamos vínculos com os outros. Nós então temos tribos, grupos e nações, e o verdadeiro progresso só acontece quando nós fazemos alianças. Nós temos aí várias pessoas me escutando, eu não sou dono da verdade, mas o que eu passo com amor, quando nossa instituição passa com amor, isso foi feito pesquisa, né, publicado pelo Instituto Gallup em 138 países, mostra que na sua rede de conexão, se você deseja e intenciona o bem para todos, você aumenta a felicidade em 25% para toda a rede. Esse é o nosso objetivo no mundo inteiro. As pessoas que morreram, as pessoas que estão sofrendo na Itália, na China, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Nós somos seres humanos, pessoal, e nós temos que intencionar isso aí. Olha só, isso é chamado de mecanismo neural embutido, que leva a gente a criar vínculos, formando grupos, né? E por isso que quando a gente se sente isolado, rejeitado, sofremos bullying, nós nos sentimos totalmente expostos a isso aí. E isso faz com que a gente adoeça, pessoal. Então, olha só, a função normal de um cérebro depende da teia social.
O ambiente onde nós vivemos, pessoal, nossos neurônios precisam dos neurônios dos outros para prosperar e sobreviver. Somos criaturas profundamente sociais. As habilidades sociais possuem profundas raízes em nosso circuito neural. Isso é chamado de neurociência social. Quando a gente se conecta com os outros, nós nos retroalimentamos, trocamos energia e nos curamos mutuamente. Essa é a mensagem dessa noite. E, pessoal, quando você pensa, não, eu quero só guardar as compras porque aí eu garanto a minha família, né? Eu não tenho nenhum tipo de atitude de altruísmo, né? De ajuda ao próximo, eu nem quero saber se o outro está bem, o meu vizinho, eu quero que a minha família esteja bem, pessoal. Ou então eu quero guardar dinheiro, eu estou perdendo muito dinheiro nessa crise, nossa, colocando dinheiro e material, então eu fico pensando, eu quero comprar agora uma Ferrari, então agora eu quero comprar. Toda vez que você pensa em objetos inanimados, ele não ativa o córtex pré-frontal medial, pessoal, que vai fazer com que você melhore essa imunidade e você se acalme. Mas sim, quando você pensa em outros seres humanos, em outros seres vivos, quando você pensa em altruísmo, quando você ajuda as pessoas de coração, sem estender uma mão na frente e outra atrás, como diz a Bíblia, você ativa áreas nobres e você não só se acalma, mas como você diminui a inflamação e você se cura, tá? Então aqui eu coloquei, pessoas conectadas com um grupo social grande lentifica o processo de envelhecimento cerebral, apresentam mais memórias comparado às pessoas que vivem mais isoladas, né? Então tem muitas pesquisas, pessoal, que a gente une ciência clínica, né? Os organismos vivos, eles se comunicam por meios de campos de energia. Eu não preciso ver vocês, eu preciso só vocês estarem sentindo vocês. Vendo vocês na minha tela e vocês no Brasil e eu aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu consigo, através das leis da física quântica, gerar vida no coração de vocês. E é isso que a gente pede para todo mundo. Então vamos lá, o que nós somos de matéria? 0,001%. A realidade material é formada por 99,999% de campos energéticos, pessoal. E ainda tem muita gente, né, que nos critica porque a gente leva tantas técnicas que são energéticas, sendo que a medicina natural ela é milenar, a acupuntura ela está viva há milênios, demorou para ser provada e as pessoas nos questionam, cadê os artigos? Nos resultados vêm primeiro, depois os artigos vêm, né? A penicilina demorou 30 anos para fazer um artigo, então calma, pessoal, segura o bife que a gordura está fria. Então quando eu tive com Einstein pessoalmente, né, ele me falou, olha, matéria, energia e informação estão interligadas. Então o que ele idealizou? Energia é igual massa vezes a constante ao quadrado. O que é energia igual massa, pessoal? Massa é matéria. Agora energia, ela depende da massa que é multiplicada vezes a constante ao quadrado. Significa que se eu colocar um medicamento endovenoso, ele entra dentro do meu corpo físico numa velocidade de 1 centímetro por segundo. Quando eu coloco uma luz, quando eu profiro uma palavra, um pensamento positivo, ela entra em mim na velocidade da luz e não se compara a velocidade de algo químico com algo que é praticamente físico. Então, neste mundo, a física comanda a química e nós ainda nos batemos só na química, pessoal. Nós estamos trocando, né, os valores também dentro da medicina. Então eu coloco para vocês alguns, né, livros que são americanos, mas que tem no Brasil, que eu queria que vocês lessem. Por exemplo, a informação como força condutora e organizadora na natureza, uma força que cria sistemas no sentido mais amplo, né? Nós vamos criar memórias, então decodificando o corpo bioenergético, já que nós somos energia. Então tá aqui, pessoal, né, um livro bem legal. Outros livros que a gente usa aqui nos Estados Unidos, pessoal, é Gary Schwartz, né? Ele é psicólogo, autor e professor da Universidade do Arizona, e ele tem um laboratório mostrando que existem curas, né, que são de origens sistêmicas e não sistêmicas quando nós nos conectamos, né, entre todos nós através de energia. Essas pessoas não estão brincando, essas pessoas têm milhares, né, de artigos publicados, pessoal, e tem trabalhos aqui nos Estados Unidos. Uma nova disciplina hoje aqui nos Estados Unidos é chamada de SYNC em inglês, né, quer dizer sincronia
sintonia. Nós estamos aqui, pessoal, com um número de centenas de pessoas me escutando, estamos sincronizados na mesma informação. Então, repetindo, a matéria na natureza não é só matéria, ela é informação. Temos que tomar cuidado como nós veiculamos a informação. E nós temos esse livro, né? Ele aqui tem vários, né? São 9, 10 livros desse mesmo autor, mas nós temos alguns já em português, tá? Larry Dossey é um cara que eu leio muito, pessoal, que ele mostra a cura, o poder, né, da nossa oração, que é considerada a oração é a melhor medicina, o poder da oração que cura. Quando a gente fala que nós não podemos separar a medicina da parte espiritual, nós já estamos vivendo aqueles que não acreditam não tem problema, ninguém vai ser 100% para um lado ou para o outro, mas aqui eu coloco para vocês, aquilo que era dito no século XIX, que o corpo era considerado uma máquina, né, onde o estudo do placebo, que eu falei, que une o mente e corpo, né, e a medicina construindo tudo aquilo baseado na energia como na informação, isto existe aqui nos Estados Unidos, tem muitos cursos assim, né? Então aqui eu coloco para vocês, pessoal, né? Agora quando a gente fala de imunidade, a gente pensa sempre no corpo físico, nos intestinos. Vamos lembrar que 80% dos nossos intestinos produzem neuropeptídeos que vão se ligar pelo nervo vago ao cérebro, pessoal. E aqui eu coloco para você, mas se você tiver um intestino ruim, você vai ter uma emoção ruim. Olha o que está escrito aqui, ó. As bactérias do intestino podem afetar a ansiedade, mas como? Está aqui, pessoal, publicado. Tem muitos artigos, só para mostrar para vocês que nós temos que cuidar tanto da matéria quanto do nosso espírito, da nossa parte energética. E o que mais hoje se estuda no mundo são as drogas alimentares, como são citadas aqui nos Estados Unidos. Esses alimentos, eles são inflamatórios. Quando você inflama o seu corpo físico, inflama a sua mente, como nós mostramos no slide anterior, pessoal, entre intestinos e cérebro. O início da inflamação de baixo grau começa nos intestinos. Então aqui eu coloquei para vocês, agora que nós estamos com as crianças, né, isoladas dentro de casa, pessoal, não permitam, vocês pais, não deem doces para ela. Olha só, um estudo com 323 crianças mostrou que o consumo excessivo de doces aumentou o cortisol. E isso aí faz com que as crianças tenham estresse de biomarcação que vão afetar seriamente elas lá na frente, pessoal, tá bom? Então, por exemplo, aqui essa experiência mostra, né, um grupo de ratos comeu só fast food e outro grupo de ratos comeu só coisa boa. E aí, tá vendo, ó, tem uma caixa dividida no meio, né? Os hábitos de ratos, eles são noturnos. Então, todos os ratos, aqueles que comiam fast food e aqueles que comiam alimentos normais, eram liberados aqui por uma caixa. E eles tinham luz. Nenhum rato gosta de ficar na luz. E eles, então, entravam para a parte escura, né? Que tinha, então, uma portinha. Só que nesse lado, quando entrava aqui, que tinha mais comida, o chão era eletrificado. Então, os ratos que comem coisas naturais conseguiam suportar ficar na luz. Os ratos que comeram fast food atravessavam para buscar mais comida, como os drogados, né, pessoal, de heroína, de cocaína, de maconha. Eles não respeitaram a dor, o sexo, nada. Então buscam a próxima dose, como nos dependentes de crack. Então a má alimentação vicia. Pessoal, ela vicia, inflama e nos leva a grandes estados de depressão, etc. Tá claro? Então veja bem, pesquisadores de Harvard Medical School mostraram, por exemplo, em jornais de psiquiatria, que você comendo fast food, vocês vão alimentar as bactérias ruins e que vão afetar o seu cérebro. Então não adianta procurar o melhor psiquiatra, o melhor médico, o melhor nutricionista, o melhor fisioterapeuta, porque nós não vamos mudar nada se você não mudar o seu estilo de vida, né? Você passa para aquilo que nós chamamos de uma transformação de vida. E quando você entra para cuidar dos intestinos, por que você tem vantagem? Você prescreve probióticos via oral, olha só, em mulheres pós-menopausa, favorece a grande diminuição de risco de osteoporose e fratura. Quer dizer, intestino bom melhora então muito a saúde óssea, a saúde músculo-esquelética. Probióticos auxiliam idosos na saúde óssea. Está aqui comprovadamente por densitometria óssea.
Quantas vezes a gente tem divulgado isso na mídia, né? E agora comprovadamente, mais uma vez. Agora, o que leva a termos problemas de intestino, pessoal? Tudo isso aqui, ó, má alimentação, você ter uma emoção ruim, você ter isolamento, você não usar a medicina clássica e você procurar a alternativa é melhor, se você usa excesso de medicamento, se você tem bactérias ruins no seu intestino, falta de exercício, inclusive parte financeira. Nós não somos hipócritas de dizer a pessoa que tem menos recurso obviamente adoece mais, pessoal, não tem nem conversa. O excesso de droga ou então de fumo, a exposição, né, à parte tóxica, né, e a parte relacional a nível químico, tá? Então, por exemplo, 4 copos de café por dia protege o coração. Então, dependendo daquilo que você escolhe para você comer e você hoje gerir a sua vida, você tem coisas boas, tá? E para finalizar, pessoal, não adianta nada disso que eu falei para vocês se vocês vivem um inferno na sua casa, né? Estilo de vida e alimentação ruins são fatores que influenciam sua saúde, mas problemas de relacionamento entre casais são devastadores, gerando sérios problemas em seu sistema gastroentérico. Tudo isso é o que eu venho falando, né, dentro de imunologia, né, que é a psiconeuroendocrinologia, tá claro, pessoal? Isso foi acompanhado 43 casais saudáveis na Universidade de Ohio e verificado, então, como se fosse o Big Brother da vida, né, através de exame de sangue, câmeras, e eles viram quanto mais você tem hostilidade no relacionamento, aumentou em 79% bactérias ruins. Então não adianta você fazer exercício, não adianta você comer bem, não adianta você ficar fazendo meditação e você tratar mal a sua mulher, você tratar mal o seu marido, você tratar mal os seus filhos, porque aí não adianta de nada, né? Então isso tudo nós temos que é um equilíbrio, a vida é um equilíbrio, tá claro? Então, pessoal, por exemplo, o sono é uma das coisas mais importantes para a imunidade, é ele que controla tudo, né? Todos os nossos hormônios, né? Nós sabemos que todas as vezes que você está intoxicado, está inflamado e você praticamente está oxidado, nós sabemos que a atividade aeróbica, né, vai eliminar os ácidos leves e moderados, mas os ácidos mais pesados são eliminados à noite. Então hoje, pessoal, dormir é muito importante. Aí eu coloquei 2 slides legais de uma aula que eu já passei para o pessoal da fisioterapia integrativa. Qual é a rotina que eu sugiro para que vocês possam utilizar para ter uma boa noite de sono? O que vocês devem fazer antes de dormir? Evitar álcool, né? Pelo menos 3 a 4 horas antes de dormir, né? Você não deve estressar-se, né? Porque senão você leva a insônia. Você deve diminuir as luzes, não ficar na frente do computador nem da televisão. Dormir de preferência antes das 23 horas, porque é nesse horário que começa a ser liberado a melatonina. Depois, pessoal, como ela tem uma vida útil de 40 minutos e ela é liberada até as 2 da manhã, eu escuto muitos adolescentes falando, não, eu vou sair para balada, vou dormir umas 5 horas da manhã, mas depois eu durmo até 2 da tarde. Não adianta, não recupera, pessoal. De preferência, você vai diminuir a temperatura do ambiente do quarto, né? Os exercícios respiratórios que nós ensinamos no curso de Samadeva e meditação fazem você diminuir, né, aquelas pessoas que não desligam a cabeça para dar um off na cabeça para que você possa dormir, né? Há muitas pessoas, elas tomam banho, elas se sentem melhor. Normalmente deve ser em torno de 38 graus centígrados para que você dê uma relaxada, e aí depois que você dorme mais relaxado, tá? Agora, na hora que você vai dormir, o que você vai fazer? Você vai relaxar e você vai desligar a mente. Algumas pessoas não conseguem. Então eu vou fazer uma outra live que ainda vou marcar se vai ser sábado, né? Ou se vai ser na segunda. Eu vou fazer uma live para passar só a parte prática, né? Eu vou mostrar os equipamentos que a gente usa nos Estados Unidos, que são baratos. Como a gente faz? A gente usa, por exemplo, o Brain Tap, né? Que é aquelas pessoas que falam que não conseguem meditar, não tem problema. Você coloca o Brain Tap, ele dá um estímulo para os 2 lados do cérebro e faz com que você relaxe obrigatoriamente. Ele medita para você, aí você desliga no programa de sono e vai dormir legal. Então, quando você não consegue desligar devido aos seus compromissos, o que eu sugiro para vocês? Pega um papel e escreva aquilo que você tem que fazer nos próximos dias. Os cientistas comprovaram que diminui o tempo para pegar no sono. Então, a pessoa que tem insônia, né, e está lá, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer aquilo lá, você está só pensando, materializa, escreve no papel, coloca do lado do seu criado mudo.
vocês vão ver que isso dá resultado. Quando você não consegue dormir nesse tempo, então você vai procurar ler, né? Mas não ver televisão, você vai escutar músicas que vão te relaxar, vão colocando sons da natureza, que vão aumentar o relaxamento, vão baixar a sua frequência cardíaca, vão praticamente padronizar a sua variabilidade da frequência cardíaca, né? E nós ensinamos muitos exercícios de Samadeva, meditação. É isso que eu vou fazer na próxima live, que eu vou comunicar a todos vocês. Eu vou mostrar, me filmando, o que vocês devem fazer, né? E aí isso é fácil, eu vou fazer só coisa prática, para que vocês terem uma ideia daquilo que a gente ensina na fisioterapia integrativa. Vamos usar esse tempo para que a gente possa ensinar as pessoas que estão próximo da gente, tá? Pessoal, através disso, nós estamos criando nos Estados Unidos algo inédito, que nós estamos junto, eu e Francisco, o Sérgio, nós estamos montando junto com a Cristiane, o Eber, uma equipe, a Juliana, etc., aqui nos Estados Unidos. Nós vamos abrir agora em Spring, em 2020, né, um approach totalmente diferente na vida de vocês. Nós conseguimos, depois de 34 anos de experiência minha e desses outros colegas, unir então mente, corpo e tudo isso em equilíbrio. Nós montamos um padrão chamado Wellness Center. Nós vamos poluir os Estados Unidos e Canadá e nós vamos levar em breve para o Brasil. Esperem, né? Nós criamos um tipo de saúde preventiva, unindo tudo aquilo que a gente precisa para o cérebro, para o corpo, para a alma, tá? Então essa é a nossa logomarca, está sendo então muito bem amparada pela Priscila, pelo Hugo, né? De uma grande agência aqui, são brasileiros que estão há mais de 20 anos aqui, eu agradeço publicamente a eles, né? E esse é o nosso símbolo, onde nós juntamos tudo que envolve cérebro, tudo aquilo que envolve corpo e tudo aquilo que vai levar ao balanço. Você chega, às vezes, uma pessoa, pessoal, sem energia, e na hora que a gente faz a avaliação, que esse é o segredo, é isso, nós não somos uma academia, nós vamos montar um serviço de saúde de prevenção, onde nós vamos avaliar você com instrumentos de alta tecnologia e através de exames muito individualizados, que vão dizer se aquela falta de energia, se a sua depressão, se o seu problema de sono, se as dores articulares que você tem, vem da onde? Será que ela vem do seu cérebro, do seu espírito, da sua alma, da sua emoção? Será que ela vem do seu corpo? Como é que nós vamos balançar? Como é que nós vamos equilibrar isso? E é isso que eu quero divulgar para vocês. E nós vamos levar isso para o Brasil em breve, depois que tudo isso passar. Por enquanto, nosso compromisso, pessoal, é orarmos, agradecermos para aqueles que têm lar, né? E aqueles que não têm, que perderam seus entes, né? Através deste vírus, que a gente a partir de hoje intencione todos os dias, antes de a gente reclamar, antes de a gente criticar, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos orar, nós vamos agradecer, né, pelas nossas vidas, né? E vamos orar para aquelas pessoas que estão sofrendo, que elas possam ser amenizadas com a nossa intenção, mexendo todos nós dentro do mecanismo energético da Terra, tá bom? Então era isso que eu gostaria de resumir para vocês. Então, em resumo, o que eu disse nessa live, pessoal? Vamos controlar o estresse através de meditações, de músicas calmas, de exercícios físicos moderados, de filmes de comédia, de leitura, de yoga. Vamos melhorar o sono segundo os slides anexos, né? Boa alimentação associada a bons suplementos, no mínimo ômega 3, aqueles potencializadores de mitocôndria, a vitamina C, a vitamina D, o zinco, o selênio, a melatonina, o própolis verde, a curcumina, os homeopáticos que vocês que fazem fisioterapia integrativa. Então, quem não faz fisioterapia integrativa, procurem meus alunos no Brasil que estão sendo formados em fisioterapia integrativa, né, dando para eles a oportunidade de mostrar para vocês que nós ensinamos a tudo que existe de melhor no mundo entre corpo, alma e espírito, né? Vamos manter relacionamentos mesmo que à distância, sempre orando em gratidão. Vamos manter o bom relacionamento no lar, no nosso emprego, né? Na nossa vizinhança, no nosso condato, né? Na nossa região, no nosso país, né? Pessoal, se a gente tem um presidente que a gente não gosta, se você tem às vezes um vizinho que você não gosta, pessoal, não, vamos inverter, em vez de criticar, vamos dizer
para que eles consigam ter algo que possa equilibrar a vida deles, porque eles são colocados lá por Deus por algum motivo e são líderes. Nós não podemos jogar, né, pedra neles, nós temos que orar por eles, né? Vamos mudar as nossas atitudes, pessoal, sem demagogia, tá bom? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Então eu agradeço todo mundo aí. Estou vendo um monte de gente que eu conheço, um monte de gente que eu não conheço, né? Agradecer pela participação de todos, dizer para vocês que vocês podem escrever no meu Instagram, escrever para o Instituto Salgado, para que vocês deixem lá os seus e-mails, para a gente mandar para vocês. Eu vou colocar essa aula, pessoal, em todos os grupos, os 5 grupos que nós temos, né, de fisioterapia integrativa. Não precisa me mandar e-mail vocês, eu vou colocar essa aula em PDF. Desculpa, acho que saiu um pouquinho de conexão. Vou colocar também no grupo, né, de microfisioterapia, né, em integração clínica. Então é muito gratificante tudo isso, né, que a gente passou para vocês, tá? Então, pessoal, eu gostaria de desejar então uma boa noite. Que vocês façam bom uso dessa live. Eu vou deixar gravado. O Marcel, né, que é o nosso diretor de vídeo, ele vai tentar gravar também, depois vai disponibilizar para vocês, tá claro? Obviamente, nós não pudemos abranger tudo, né, que nós falamos de imunologia, porque tem muita coisa, né? Vai ter em breve aí do meu amigo, né, e colega de profissão, né, uma pessoa maravilhosa, também agora no começo de abril, o Vitor Sorrentino vai estar fazendo uma live só sobre imunidade, né? Vocês sabem que a nossa linha é uma linha um pouco diferente, que complementa toda a medicina clássica, complementa a fisioterapia clássica, complementa a nutrição, né? Eu como nutricionista, inclusive, vou estar fazendo outras lives que vão ajudar outros colegas de nutrição, porque hoje nós sabemos que uma pessoa às vezes não consegue emagrecer, não consegue ter resultados, é porque ele tem problema emocional. Isso é abordado na medicina integrativa e na nutrição integrativa, tá bom? Então eu quero agradecer a todos, né? Nós vamos encerrar essa live. Um grande beijo, pessoal, e durmam bem, né, na paz de Jesus Cristo, tá bom? Nosso Senhor. Um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.